Jesus recebeu adoração? Jesus foi adorado como Deus, como divindade? Algumas pessoas dizem que sim, fundamentados em alguns versículos bíblicos, dizem que sim. Mas é isso que nós vamos ver logo após a vinheta. Vem comigo. Meus amados, hoje nós estamos aqui para desmistificarmos alguns entendimentos da palavra de Deus, feitas por algumas pessoas que, pegando alguns versículos bíblicos e lendo aquilo que aparenta ser, mas que não tendo um conhecimento profundo, teológico, do que aqueles versículos, a que aqueles versículos estão se referindo, acabam por entender indevidamente e acabam criando dogmas, misticismos, crendices, né? E começam a pregar isso para os outros. Hoje nós vamos esclarecer tudo isso dentro da palavra de Deus, usando a Bíblia como referência. Ok, amados? Nós vamos começar com um texto base para nosso entendimento e meditação, que é o texto de Mateus, capítulo 14, versículo 33, quando Jesus estava no barco com os discípulos e que houve o problema da tempestade, que ele caminhou sobre as águas, teve todos aqueles fatos, né, que aconteceram e como os discípulos se posicionaram. Então diz assim o capítulo 14, versículo 33 de Mateus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E há um outro versículo que também nós vamos ver aqui agora, que é um versículo que complementa isso que nós vamos falar, que é o que está em Mateus capítulo 15, versículo de número 25, e que diz: Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Este versículo se refere a quando a mulher samaritana vem a Jesus pedir ajuda para a filha doente, e ele diz que não era lícito, né, atirar o pão dos filhos aos cachorrinhos, e ela se prostra diante dele, né, e clama a ele para que a socorra. O texto em português diz: Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Veja que o texto em português traz a palavra adorou, o verbo adorou. E é isso que nós vamos entender hoje. Se realmente essa mulher prestou a ele uma adoração, assim como se os discípulos prestaram a ele uma adoração. Nós vamos entender isso gradativamente, né? Vamos estar aqui analisando alguns fatos para chegarmos à verdade dessa situação. Muito bem, amados, nós precisamos entender aqui, em primeiro lugar, que não existe na Bíblia, no Novo Testamento, nem nos Evangelhos, nem nas Epístolas, não existe nenhum lugar em que Jesus tenha se apresentado como Deus ou que ele tenha se apresentado como Filho de Deus. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma referência a esse respeito. Você pode pegar a sua Bíblia aí, você pode ler todos os textos do Novo Testamento, Evangelhos e Epístolas, que você não vai encontrar em nenhum lugar de Jesus se apresentando como Deus ou dizendo que ele é Filho de Deus. Jesus chamava Deus de Pai, mas ele não se dizia ser Filho de Deus. Porque quando ele fazia referência a ele mesmo, ele dizia o Filho do Homem, e não o Filho de Deus. Ele se posicionava como o Filho do Homem. E esta expressão, o Filho do Homem, era usada para os profetas. Ezequiel recebeu esse chamado de Filho do Homem pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor tratou Ezequiel por Filho do Homem, Filho do Homem. E Daniel também recebeu essa expressão de filho do homem do anjo.
Logo, essa expressão era usada para profetas. E Jesus, quando se apresenta falando dele mesmo, ele fala o Filho do Homem. Agora, é bastante saber que Jesus, durante a sua missão messiânica, a partir do momento que ele desceu as águas do batismo, que ele saiu das águas do Jordão e que o céu se abriu e foi derramado sobre ele o Espírito de Deus, trazendo para ele a plenitude da palavra de Deus que veio incorporar nele naquele momento. A palavra de Deus veio habitar nele naquele momento para que ele transmitisse essa palavra de Deus para toda a humanidade. A partir dali, ele começou a sua missão messiânica, então ele estava cheio do Espírito de Deus. E lá em João 1, versículo 12, diz que todos quantos receberam a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o Filho unigênito de Deus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E Jesus estava cheio desse Espírito. Ele estava pleno desse Espírito. Então, esse Espírito de Deus que estava nele é que muitas vezes falava como se fosse Deus. Como quando ele diz, eu e o Pai somos um. Não é Jesus o homem que está falando naquele momento, mas é o Espírito de Deus que está nele. O Espírito de Deus que está habitando nele diz que esse Espírito, esta palavra de Deus, esse Espírito de Deus que está em Yeshua, ele e Deus são um. Sim, eles são um, porque o Espírito de Deus pertence a Deus. A palavra de Deus pertence a Deus. Logo, a palavra de Deus é Deus, está com Deus. É que João diz lá, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 4. É o que está esclarecido lá. E no versículo 12, ele diz que todos que o receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. E depois, lá na frente, ele diz que esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso se coaduna e fecha com a profecia de Moisés, lá em Deuteronômio 18 e 19, quando Deus diz para Moisés que vai levantar um profeta, não um Deus, não um filho de Deus, vai levantar um profeta do meio do povo, assim como Moisés, e que vai colocar nesse profeta as palavras dele, e todo aquele que ouvir as palavras que este profeta falar em nome de Deus e não obedecer, lhe será pedido satisfações. Então, tudo isso se casa, tudo isso se coaduna. Um texto esclarece e explica o outro. Logo, Yeshua, Jesus, ele era um profeta que estava ungido por Deus. Por isso que ele é Messias, porque a palavra Messias em hebraico, Mashiach, significa ungido. Por isso que ele é o Cristo, porque a palavra Cristo, Christos, em grego, significa ungido. Então, e ele era o ungido de Deus. Logo, o Espírito que estava nele era Deus, mas ele era o homem. Por aí nós podemos entender que a natureza divina de Jesus não veio do ventre de Maria, mas veio na saída do Jordão, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele e habitou nele, repousou nele e habitou nele, permaneceu nele e foi fazer com ele a missão messiânica. Ok, amados? Aí nós esclarecemos essa questão de Jesus ser Deus ou não ser Deus. Bom, mas o contexto da nossa meditação hoje é se Jesus recebeu, se Yeshua recebeu ou não adoração. Nós podemos informar você de uma forma concreta, absoluta, sem medo de errar, dizendo a você a verdade, porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu vou te passar a verdade que está na Bíblia e você vai entender. Muito bem, lá no Evangelho de de Mateus, capítulo 14, versículo 33, quando disse que os que estavam no barco o adoraram, a expressão usada ali não foi adorar, adoração. A expressão usada ali, no grego, no original, é proseknesan, que significa prostraram-se. Prostraram-se. Então, aqueles que estavam no barco prostraram-se diante dele, fizeram reverência a ele.
Muito bem, mas eles disseram que verdadeiramente era o Filho de Deus. Então nós podemos entender que se prostraram naquele momento, eles estavam reverenciando Yeshua como se fosse realmente um Deus. Mas não era Yeshua o homem que estava sendo reverenciado, mas era o Espírito de Deus que estava nele. Então esse Espírito de Deus era Deus e, portanto, poderia receber esta adoração. Não Yeshua, mas o Espírito de Deus que estava em Yeshua. E aonde nós vamos entender isso? Como é que nós vamos concluir que isso pode ser verdade? Quando nós olhamos para o texto complementar de Mateus 15, 25, quando a mulher samaritana chega e se prostra diante dele, se coloca diante dele e diz: Senhor, socorre-me. Neste momento, o termo usado no grego koiné, no original, é proseknei. Proseknei. Então, prostrou-se diante dele. Veja que essa mulher agora chega diante de Yeshua, diante do homem, e se prostra diante do homem e clama: Senhor, me socorre. Ela não está se dirigindo a um Deus, ela está se dirigindo a um homem. E como é que nós podemos ter consciência disso? Como é que nós podemos entender que isso é a verdade e não temos nenhum erro? Bom, vamos lá então. A língua grega, para expressar adoração no sentido de culto, de servidão a um Deus, a palavra utilizada é elatreia. Não é proseknei, é elatreia, que significa adorar, cultuar, servir. Aqui se coloca, se prostra diante de Deus com adoração. Então, esta é a palavra elatreia, do grego. Quando nós temos proseknei, nós temos reverenciar, adorar e idolatrar. O que isso quer dizer? Quando eu me prostro diante de um homem, quando eu tenho uma pessoa importante, uma pessoa que merece reverência, e eu me prostro diante dela, eu estou reverenciando aquela pessoa. Eu estou colocando ela, exaltando ela numa condição de uma pessoa elevada, superior. Quando eu me coloco diante de algo considerado Deus, quando eu me coloco diante de Deus, aí, então, esse prostrar-se diante de Deus realmente tem o sentido de adoração. Mas aí, prostrou-se diante daquele que merece adoração, então está adorando, que é Deus. Aí, a palavra proseknei vai receber o sentido de adoração. Mas se eu me prostro diante de deuses pagãos, se eu me prostro diante de imagem, diante de deuses pagãos, fazendo reverência a eles, eu não estou adorando, eu estou idolatrando. Então veja que a mesma palavra pode ter 3 sentidos, né, dependendo da situação. Quando as pessoas se prostravam diante de Jesus, olhando para o homem: ô Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, olha, o Senhor realmente é um homem, é um profeta. Então elas estão reverenciando. Agora, quando elas se prostram diante de Deus, se elas falam o nome do Altíssimo, o nome do Eterno, e se prostram, aí elas estão adorando. E se elas se prostram diante do nome de deuses pagãos, elas estão idolatrando. A mesma palavra proseknei traz os 3 sentidos. Por quê? Porque a palavra proseknel significa prestar reverência, homenagem, beijando a mão. Como que é isso? Esta palavra proseknei, traduzida do hebraico para o grego, no Antigo Testamento, quando uma pessoa ia reverenciar outra, quando ela ia prestar uma reverência a uma pessoa importante, ela fazia a sua genuflexão e beijava a mão. Ela fazia um abaixado, uma reverência, e beijava a mão daquela pessoa. Isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, as pessoas que estão dentro já do contexto do Novo Testamento, elas prestavam a reverência se colocando de joelhos. Elas se prostravam de joelho diante da pessoa. Por quê? Até mesmo o povo hebreu adquiriu essa situação porque os romanos dominavam a região. E os romanos tinham um imperador que era considerado Augusto. Augusto é aquele que é o venerável, né? Então toda pessoa, quando chegava diante do imperador, teria que se
prostrar e dizer Ave César, que significa Viva César, né? Então, todas as pessoas se prostravam. Então, esse ato de se curvar e beijar a mão do Antigo Testamento, ela se tornou no Novo Testamento uma forma de se prostrar. Se ajoelhava, se fazia uma genuflexão diante da pessoa, se prostrava na frente da pessoa. Isso estava prestando uma reverência. É esse o sentido da palavra proskineu, né? A palavra proskineu é prestar reverência, prestar uma homenagem, beijando a mão ou se prostrando, se curvando diante da pessoa. E quando nós olhamos Jesus agora tendo as duas naturezas, a natureza carnal, humana que ele tinha, porque ele nasceu do ventre de uma mulher, ele era um homem humano de carne e osso, quando as pessoas falavam com ele, Jesus, Yeshua, Senhor, tal, e se prostravam, estavam se prostrando diante do homem, reverenciando o homem. Então eles estavam prestando uma reverência a Jesus, não adorando a Jesus. Agora, quando aqueles que viam situações sobrenaturais, que eles entendiam que realmente Yeshua estava na ligação direta de Deus e se prostravam, eles se prostravam com adoração, por quê? Mas não a Jesus, não a Yeshua, mas ao Espírito de Deus que estava em Yeshua, porque só o Espírito de Deus tinha poder para fazer aquilo, e Yeshua dele mesmo não tinha. E ele mesmo diz, eu de mim mesmo nada posso, tudo o que eu faço e digo e falo é segundo a vontade do meu Pai. Quer dizer, logo era o Espírito que estava nele, enviado pelo Pai e que fazia aquelas situações. Então, observe que Jesus não foi adorado como Deus. Ele foi reverenciado como um profeta. E até isso é uma verdade absoluta, que quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele vem no jumentinho entrando em Jerusalém, e está aquela balbúrdia toda, aquela algazarra toda, e os fariseus pedindo que mandasse parar aquele barulho, e Jesus disse para ele que se ele calasse, se ele fizesse os camaradas parar, as pedras clamariam. Aí alguém pergunta, quem é esse? Né? E a resposta que vem diz, este é o profeta de Nazaré da Galileia. Olha só, estavam reverenciando, se prostrando, gritando, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E daí pergunta, mas quem é esse? Esse é o profeta de Nazaré da Galileia. É a resposta que é dada. Então, meus amados, nós temos que desmistificar. Vamos desmistificar. Quem recebeu a adoração em Yeshua foi o Espírito de Deus que estava nele. Logo, Deus foi adorado. A palavra proskineu trouxe aí um sentido de reverência, mas de reverência a Deus. Então, é uma adoração. Mas quando era referido a Jesus como homem, como o profeta, aí não era uma adoração, mas simplesmente era reverenciar a pessoa daquele que merecia todo o respeito, toda a reverência. Ok, amados? Então, desmistificamos aí Jesus como homem, como filho de Miriam e de Yosef. Ele nunca recebeu adoração, ele nunca se apresentou como filho de Deus, ele nunca disse que ele era filho de Deus e nunca disse que ele era Deus, pelo contrário, ele disse que era o filho do homem. E ainda diz, quando vocês virem o Filho do Homem vir na sua plenitude, né, cheio da sua glória, cheio da sua graça, junto com seus santos anjos. Então veja que ele diz, o Filho do Homem, ele se posiciona como profeta, não como filho de Deus. E ele só pode ser chamado Cristo porque ele não é Deus, ele é ungido de Deus. Ele só pode ser chamado Messias porque ele não é Deus, ele é ungido de Deus. Então, veja como tudo se relaciona, como tudo se coaduna, e as pessoas ficam aí criando fantasias, miragem, alucinações e saem pregando aquilo que não entende e colocando as coisas na cabeça das pessoas, de forma que as pessoas começam a criar dogmas e idolatria. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Você que assistiu até aqui, que as bênçãos de Deus desçam abundantes sobre a sua vida, iluminando a sua mente para que você tenha o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, e iluminando o seu coração para que nele seja agasalhada o amor, que é a circuncisão do coração, que nos identifica com Deus, com o Pai, porque Deus é amor. E que as bênçãos de Deus continuem cada dia mostrando a você qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para
a sua vida. Amém? Que assim seja em nome de Yeshua, que assim seja em nome de Jesus.